Excelentíssimo senhor presidente Ubirajara, Araripe, presidente da Câmara, onde saldo a toda a mesa diretora desta casa. Excelentíssimo senhor vereador da base aliada, em nome do vereador Júnior Sena, eu saldo e cumprimento a todos. Excelentíssimo vereador independente José Benício, minhas saudações. Excelentíssimo vereador de oposição, em nome do senhor Serra Branca, saldo a todos. Públicos assistentes, ouvintes, saldo a todos através do meio de comunicação. Estou aqui para responder um ofício. E antes de responder esse ofício, eu queria deixar o que já foi feito depois que eu entrei. Eu queria que vocês concordassem se eu posso citar alguns. Posso? Monitoramento no aterro do Parque Municipal. Acompanhamento à solicitação de máquinas para manutenção do lixão. 3. Podação das árvores. 4. Plantio de árvores na Avenida Central. 5. Conselho Municipal com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, na participação do curso estadual de Educação Ambiental, para projetos de educação ambiental com as prefeituras. 6. O governo municipal participou de uma reunião na região do Araripe sobre resíduos sólidos, no qual estou entregando à Câmara de Vereadores um kit de plano intermunicipal de resíduos sólidos. Peço licença aos vereadores. 7. Mudas. 9. Parceria com a Secretaria de Educação e Trabalho sobre Educação e Ambiente Municipal. Estou à disposição para as perguntas do requerimento. A senhora prefere, quer dizer, antes, a senhora não vai explanar o que foi perguntado no requerimento, prefere que os vereadores façam as perguntas, é isso? Pode fazer. Então está aberto aí, senhores vereadores, vou seguir a ordem do dia. Viu? Pois não, vereador. Pelo requerimento, o que vocês perguntaram no requerimento. Pronto, eu vou perguntar. Deixa eu seguir, Freire, só um minuto. Deixa eu seguir aqui a ordem, a mesma ordem que seria na ordem do dia. Eu vou ler aqui qual é a sequência. Vereador Havana, vereador Quilom, vereador Serra Branca, Alain, Derisvan, Everaldo, José Benício, Júnior Sena, Maurício e Nádia Poliana. Vamos seguir a mesma para não ficar... Senhor presidente. Pois não. Peço a sugestão dos outros pares. É o seguinte, se for cada um perguntar por pauta, vai ficar muito estendido. Seria interessante ela expandir, falar sobre todos os relatórios que ela tem aí, e lá na frente, cada um faz a pergunta, ela pode voltar ao questionamento, porque essa pauta que ela disse aí vai ter várias perguntas e vai se estender. Depois vai vir outra pauta. Então, eu acho interessante se... Vamos seguir, então, senhora secretária, com o que foi acordado. A senhora ainda tem 26 minutos para falar tudo que a senhora veio falar aqui. Pode falar sobre o requerimento, sobre as perguntas do requerimento. Pode explanar. Aí os senhores vereadores depois fazem as perguntas, se alguém tiver. Posso sim, do jeito que eles quiserem. Como eu escrevi aqui, é responsável somente aos assuntos do referido requerimento. Prezados senhores e senhores, assumi a Secretaria de Meio Ambiente em janeiro deste ano. A secretaria estava sem secretário naquele momento. Então, logo fui nomeada. E me inteirei junto ao prefeito e o secretário de Administração das Ações realizadas ou em execução na pasta dos problemas ambientais que assolam as cidades do nosso país. Entro na pauta com prioridade, que são os resíduos sólidos, pois existe prazo a serem cumpridos, e os governos estaduais e federais ainda não sinalizaram com recursos para implantação dos aterros sanitários. Mas antes de responder, foi o que eu respondi agora, que foi
as questões aqui do que eu já realizei, que foram ditas aqui que eu não tinha ainda realizado nada. E foram isso que eu realizei. Então, se vocês quiserem fazer as perguntas, estou à disposição. Esclarecer sobre o meio ambiente, que foi perguntado, sobre o carro do lixo, que foi lavado. Eu estou à disposição. Podem começar. Deixa eu colocar para os senhores vereadores, só um minutinho, o que foi pedido no requerimento. Primeiro, esclarecer sobre crime ambiental do carro da empresa de lixo está sendo limpo nas águas do açude do governo deste município. Vamos lá. Segunda, esclarecer sobre o lixão que se encontra no Parque Municipal, onde funcionam secretarias, ou seja, Secretaria de Obras, Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente. Terceiro, esclarecer sobre os dejetos do matadouro clandestino. Esclarecer se há alguma política de criação de reserva ambiental no município. E a última é esclarecer sobre o lixão deste município. Algum vereador quer... Eu acho que é melhor eu perguntar, eu mesmo vou perguntando e ela vai respondendo, porque... Senhor presidente, é porque entra no tempo dela. É interessante, mais uma vez, ela expandir sobre o assunto. Vamos. Eu acho que o importante é responder, não é o que tem de responder. Pronto, então, ela colocou aí sobre a pauta a questão de mudas, que ela tem... E aí não está falando sobre muda, então ela saiu da pauta. É interessante que ela expanda mais, para que, acho que cada legislador daqui faça essas perguntas. Então a gente resume, faz uma pergunta para o tempo dela, só que vai se estender. O que eu acho mais o seguinte, senhora secretária, vamos fazer o seguinte, a senhora fala sobre o crime ambiental do carro do lixo que foi lavado nas águas do açude do governo, que é o primeiro item. Fala. Vamos seguir o item, né? Como é? Vão seguir pela... Pode falar sobre o carro que foi lavado nas águas do açude do governo. O que eu tomei conhecimento foi falar com o prefeito sobre a situação, né? E o prefeito falou com a empresa e as medidas foram cabíveis, foram resolvidas com o funcionário. Essa é a minha resposta para vocês, vereadores. Certo? Pronto, agora a senhora pode falar sobre o segundo item, que é esclarecer sobre o lixão que se encontra no Parque Municipal, onde funcionam as secretarias de Obras, Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente. Senhores vereadores, quando eu cheguei, já existia esse lixo. A realidade é essa. Mas, como eu vi que não dava certo por funcionar 4 secretarias, eu fui falar com o prefeito e rapidamente eu fui atendida e foi limpo, está lá limpo. Quem quiser ir lá, foi tirado o entulho, foi colocado em um aterro que tinha lá em um buraco, esse entulho, Tem aqui, né? e foi planeado. Então, essa é a minha resposta. Se vocês quiserem, vereadores, ir lá, fazer a comparação e ver se o que eu estou dizendo é realidade, podem ir lá. Eu estarei lá amanhã também. Certo? Próximo item. Para a senhora esclarecer aos senhores vereadores sobre os dejetos do matadouro clandestino. Senhores vereadores, eu, pessoalmente, eu desconheço esse abatimento clandestino. O que eu tomei conhecimento que foi feito uma denúncia por um vereador desta casa. E as tratativas foram feitas no Ministério Público com o prefeito, o secretário de administração e o representante do Estado. Isso é a resposta que eu tenho para vocês. Aí cabem a vocês, porque eu acho que quando eu cheguei, eu acho que esse assunto também já existia. Senhora secretária, próximo item. O vereador Maurício Elias, quando fez o seu requerimento, ele quer saber também se existe alguma política de criação de reserva ambiental no nosso município. Eu acho que só está o quê? Com 1 ano, né, que eu entrei. A outra pessoa que passou bem mais tempo. Ela conseguiu? Eu creio que não, né? Até porque nós não temos nem recurso para tudo isso. Certo, senhores vereadores? Próximo item. Esclarecer sobre o lixão no município de Trindade. Os catadores do lixão no município de Trindade é uma questão social para o município e que já estamos organizando um projeto integrado de a cadeia produtiva
de resíduos sólidos, junto com o município, em parceria com o Instituto da Cooperação, Desenvolvimento Humano e Social. Inclusive, amanhã eu vou ter uma reunião com todos eles novamente, porque essa é a terceira vez que eu ando lá. E se os senhores vereadores quiserem estar, eu agradeço. Todos vocês lá. Senhores vereadores, a secretária fez as suas explanações. Agora eu abro as perguntas diante aqui, seguindo aqui a relação da ordem do dia. Com a palavra e pergunta a vereadora Havana Helena de Farias. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público assistente e secretária do Meio Ambiente. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à Casa de Leis. Antes de fazer uma pergunta, a minha pergunta, eu atentei sobre todo o seu pronunciamento e vi que a senhora relatava muito a parte do antes, que, na verdade, o que o ex fez ou deixou de fazer não nos compete. Certo. O que compete é sua atual pasta, sua Certo. atual ação na sua pasta. É inevitável dizer que, para ser secretário hoje no nosso município, o secretário precisa muito ter autonomia. E essa autonomia não é fornecida ao secretário. Com certeza. Eis a questão. Se a autonomia não é dada aos secretários, eles não terão como resolver a problemática da pasta. Como aqui foi citado, alguns itens. Justo. E a senhora foi bem clara quando disse assim, o outro secretário não teve, né, uma política de reserva ambiental. Ele não teve tempo, né? Se pra ele fazer. não teve- deu para fazer. Talvez não seja nem essa questão tempo. Eu relato a questão de autonomia. Quando se tem autonomia numa pasta, se faz. Então, se o prefeito lhe der autonomia, a senhora vai gerir de forma extraordinária sua pasta. Certo. Então, andando nos 4 cantos da cidade, a gente se depara com lixo. No bairro São Geraldo, eu estava domingo no bairro São Geraldo e percorri algumas ruas e eu não fui nem no final do bairro São Geraldo. Foi ali logo no comecinho e me deparei com um lixão enorme acompanhado de esgoto a céu aberto. Isso é notório. Só é ser trindadense para saber que o que a vereadora Havana está falando é verídico. Então, a senhora, como secretária do Meio Ambiente, tem alguma política no momento? Tenho, não se preocupe. Deixa eu só concluir meu raciocínio, tá bom? Eu dou já a palavra à senhora. Para poder solucionar essa problemática do lixão, que não assola só o bairro São Geraldo, não. A gente sabe que é uma coisa que está oxigenada aqui no nosso município, para onde você for. É São Geraldo, é São Pedro, são as Coabs, enfim, todos os bairros. Inclusive o centro da cidade, a gente se depara com lixo. Então, a pergunta é, existe alguma política para minimizar, já que não pode sanar a situação, e que a gente sabe que, diante de toda essa problemática do lixão, vai acarretar o quê? Um problema de saúde nas pessoas. Ou seja, se a Secretaria do Meio Ambiente não toma uma providência para solucionar esse problema, acarreta que a Secretaria de Saúde irá arrumar um grande complicador, porque quando se tem lixo e esgotos a céu aberto,
a probabilidade de doenças no nosso município aumenta. Então, qual a política que a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com o Executivo, tem para minimizar essa problemática? Senhora Havana, lhe respondendo, não se preocupe que eu vou procurar meio de resolver junto com o prefeito. Peço sua ajuda, vou deixar meu número à disposição para você me ajudar junto, porque, querendo ou não, eu sou só, eu preciso da ajuda de todos os vereadores. E não se preocupe que o que tiver ao meu alcance por Trindade, eu vou fazer sim, certo? Essa é a minha resposta para você, por enquanto. Vou sentar com o prefeito, vou ver o que a gente pode fazer. Porque, é igual você diz, eu só não consigo fazer. Mas, como ele sempre me atende, eu creio que ele vai me atender nisso também. Tá bom? Vereadora Havana, está satisfeita? Estou satisfeita em ela tentar e resolver. Agora, mais satisfeita eu estarei quando a solução acontecer no nosso município. Mas vai acontecer, se Deus quiser. Tenha fé em Deus que tudo acontece. Bom, Deus quer. Eu quero saber se o Executivo quer. Quer, ele também quer. Como ele quer. Com a pergunta, o vereador Quilom Peixoto. Presidente, na verdade não é nenhuma pergunta, primeiramente eu quero desejar as boas-vindas a você, Jacleisa. Obrigada, Seja bem-vinda a essa casa. Muito obrigada. Já poderia ter até acontecido antes, mas devido a algumas situações não veio. Mas lhe parabenizo pela sua coragem e sua Estou aqui à disposição. disposição de vir a essa casa esclarecer algum tipo de dúvida. A que eu tinha mais aqui a comentar, o tempo já passou sobre essa situação, que foi a do carro que foi lavado dentro do açude do governo, que é um crime ambiental gravíssimo, que eu até disse aqui nessa casa, que para mim não justifica outra coisa a não ser má fé dessa pessoa que trabalha na empresa do lixo, de lavar um carro dentro de um açude público, e onde prejudica inúmeras pessoas, onde você paga 40, 50 reais para lavar um carro num lava-jato normal. Para mim, na época, no momento, até disso aqui está registrado aí em ata, que eu achei uma situação, no mínimo, estranha, para não dizer, de fato, que foi premeditada. Mas, em relação à pasta, meio ambiente é uma pasta que é importante, mas é muito importante, mas na teoria, nos governos a nível Brasil, porque normalmente o pessoal usa mais os holofotes para a saúde, para a educação, para obras, para a agricultura, e o meio ambiente normalmente vai ficando meio que de lado, não é uma situação sua, não é relativamente a você, mas uma situação que o país normalmente vira os holofotes para os temas mais, como é que eu posso dizer, que dá mais prioridade, em algumas situações que dá mais volume de obra, e o meio ambiente ficando em segundo plano. Mas lhe parabenizo pela sua intenção, principalmente de querer acertar e estar disponível. Parabéns, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Vereador Serra Branca. Secretária, boa tarde. Boa tarde. Eu queria, logo de pronto, dizer aqui a Vossa Senhoria que esta casa lhe recebe com muita satisfação. Obrigada. Embora ela se ressente da demora de Vossa Senhoria de atender o nosso requerimento, pois nós somos um poder que representamos o povo e Vossa Excelência é funcionária do povo. Com certeza. E deveria, em tempo hábil, ter vindo a esta casa, mas independente de tudo isso, nós temos a satisfação de tê-la aqui conosco no dia de hoje. Obrigada. Eu vou lhe fazer algumas perguntas aí, para a gente não ser muito comprido, perguntas e respostas, você pode responder sim ou não, conforme você queira e ache conveniente. Certo. Você disse aí no seu pronunciamento que assumiu a secretaria no mês de janeiro. Justo. E quando assumiu, tinha uma quantidade enorme de lixo lá na frente da secretaria. Justamente. É lá que Vossa Senhoria dá expediente? É sim, é lá. Expediente diariamente? Vossa Diariamente. Senhoria? E não tem medo de ser contaminada com o lixão que tem lá? É justamente que a gente está entrando e resolvendo, porque eu tenho medo sim. Certo. Como já foi começado, né? Limpar. Satisfeito. Essa pergunta aí eu fiquei satisfeito.
Vossa Senhoria, em nenhum momento, durante todo o período que teve à frente lá da Secretaria de Meio Ambiente, ouviu falar no matadouro público, no matadouro clandestino que tem aqui no nosso município, da péssima qualidade de carne que a gente absorve por falta da higiene sanitária que ocorre nesse abatedouro clandestino? É como eu respondi, eu desconheço. Pelo menos até hoje eu desconheço. Certo? Secretária, a sua secretaria é dotada de algum recurso da prefeitura para que Vossa Senhoria tenha condições de gerir a secretaria? Ou seja, Vossa Senhoria é ordenadora de despesa? Não, ela não é. Certo. A secretária está satisfeita com a atenção que o prefeito dispensa à Secretaria do Meio Ambiente para que você possa desenvolver o seu trabalho? Estou. Tanto é que permanece, né? Com certeza, e vou permanecer, se Deus quiser. Eu, presidente, estou satisfeito com Com a palavra, vereador Alan Galdino. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, secretária Jaclailza. Seja sempre bem-vinda a essa casa. Jaclailza, é muito importante sua vinda, até porque, como a pergunta que o vereador Freire fez, perguntou se você dava expediente diariamente na sua secretaria. E, por esse motivo, acho importante sua vinda, até porque eu fui várias vezes até a secretaria e não encontrei Vossa Excelência. Pois estou lá. Amanhã, se você quiser ir lá, estarei lá na minha sala. Inclusive, eu acho que algum dos vereadores aqui andou e me encontrou lá sentada. Eu vou terminar só a pergunta. Deixa eu só, vereador Alan, só um minuto. Deixa eu só pedir à secretária para esperar o vereador. Não está interpelando com o vereador, porque foge do raciocínio do vereador. Sim. Vossa Excelência espera ele concluir a pergunta todinha para depois é que a senhora responder. Como aqui tem uma pergunta a respeito do lixão e a questão de resíduos sólidos e também resíduos hospitalares fazem parte também do meio ambiente. Então, eu queria saber qual é a destinação dos resíduos sólidos e dos hospitalares. Até porque surgiu em algumas mídias essa semana várias fotos e vídeos de lixo hospitalares em locais inadequados. Então, essa é a primeira pergunta. Vereador, essa parte eu não posso responder porque eu não vi. Agora, se você quiser me levar até lá, eu fico satisfeita, porque, infelizmente, eu preciso de vocês, eu sou só. Então, eu não vou conseguir distinguir tudo dentro de Trindade. Isso é de responsabilidade da pasta. Então, a pasta deveria saber qual a destinação dos resíduos. Certo. Porque isso não cabe a gente fiscalizar e reclamar. Mas, como eu falei, das vezes que eu fui até a secretaria, até a senhora pode se informar com os funcionários, certo. Cláudio e outros que lá se encontram, não a encontrei. Certo. A outra pergunta é sobre a questão do saneamento. Sim. Saneamento básico do nosso município se encontra em estado crítico. No ano de 2014, para o começo de 2015, os vereadores de oposição daquela época, eu, o vereador Freire, a ex-vereadora Elbi Rodrigues e o ex-vereador Edivan, fomos até o ministro de infraestrutura da época, que era Fernando Bezerra, e cobramos dele uma solução para o saneamento básico de Trindade. Naquela oportunidade, ele destinou uma quantia de aproximadamente 6 milhões a 7 milhões para que fosse concluído o saneamento. E até eu e o vereador Edivan fomos a assinatura da ordem de serviço, quando ele assinou no povoado de Serrolândia, município de Ipubi. Saiu até em alguns blogs na época. O próprio senador, ministro na época, foi quem fez quem colocou nos blogs. E até hoje Trindade se encontra nesse colapso. Então, eu queria saber da senhora. Agora, peço que a senhora seja objetiva, porque até agora as respostas que foram dadas aqui, nenhuma foram contente.
como a resposta da vereadora Vânia disse que nós vamos tentar fazer, ela perguntou se tinha algum plano. Disse, não, o plano é nós sentar com o prefeito e fazer. Isso, para mim, isso não é plano. Até porque isso não é só culpa da senhora, porque essa administração está há 7 anos, e o que a gente só vê falar que é em plano, e nunca concretizado. Essas são as minhas perguntas. Vou lhe responder. Vereador Alain, o que eu vou lhe responder é que eu tenho que sentar com o prefeito para poder resolver. Se essa demanda já vem de 2004, não foi isso que você falou? 2014? Esse problema é ambiental, de esgoto, não é isso que você quer me dizer? Mais ou menos? Isso. Pronto. Hoje, a senhora como... Pronto. Como secretária... Aí você quer que eu resolva dentro de 1 ano? Não tem cabimento, Alain. Então, é isso que eu vou voltar a lhe responder. Eu vou sentar com o prefeito e eu vou ver o que eu posso fazer para resolver a situação. Garanto a você que eu vou correr atrás. Isso aí você pode ter toda certeza que o que tiver ao meu alcance, eu estarei disponível por Trindade. Pois não, vereadora, secretária, desculpa. Secretária, a senhora, como representante da pasta, diz que tem a atenção do prefeito e com 1 ano ainda não conseguiu sentar com o prefeito para resolver essas problemáticas? Eu já sentei, já resolvi tanta coisa. Eu acabei de citar algumas coisas que foram resolvidas. Mas com objetividade, qual coisa que foi resolvida? Porque a senhora falou que tinha sentado com A, com B... Não, com só, A não. E a do Parque Municipal, né, a Secretaria de Obras, que isso ali se não resolvesse, que ali não precisava ninguém mostrar, estava na cara que... Mas para você ver, foi resolvido. Passou esse tempo todo, quando eu entrei já estava. E eu entrei, com poucos dias foi resolvido. Não se preocupe que vai ser resolvido. Certo? Satisfeito. Satisfeito. Com a palavra, o vereador Derisvan. Delegado. Senhora secretária, público ouvinte, senhores vereadores, parabéns pela coragem da disponibilização Obrigada. de nos ouvir. E é um prazer nos receber nessa casa. E assim como o vereador Quilom, farei as minhas explanações. O seguinte, dizendo que a questão ambiental em nosso município e no Brasil é uma questão de ordem social, uma questão de ordem pessoal, onde as pessoas também, não, às vezes, devido ao problema econômico de um município, às vezes não deixa que seja criado políticas e também ele não colabore com a política de criação de uma reserva ambiental local ou nacional, porque às vezes tem os empecilhos locais e assim como a gente vê aí o que está acontecendo no Brasil, eu acho que também tem a vontade de todo político de resolver o problema ambiental da sua localidade. Então, parabéns mais uma vez pela sua atitude e fica aqui essa casa aberta às suas explanações. Muito obrigada, vereador. Fala, o vereador Everaldo. Não tem perguntas. O vereador José Benício. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores, secretária. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigada. Secretária, veja bem, comentaram muito aqui sobre o matador clandestino. A senhora tem 9 meses já no cargo. Certo. A senhora, realmente a senhora já respondeu até essa pergunta, mas eu vou fazer novamente. A senhora disse que não tem conhecimento, né? Justamente. Mas eu gostaria que a senhora procurasse ter conhecimento desse matador, que ele existe. A pergunta seria, se a senhora respondeu que não tem conhecimento. Então, a pergunta é, a senhora poderá procurar, tomar conhecimento que esse matador clandestino existe. Então, para que na próxima a senhora possa dizer, não, agora eu procurei saber, existe, e tomar providência, até porque eu já fui nesse matador clandestino, e também fui até o Ministério Público, e não interditaram. Depois disseram que interditaram, mas continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu particularmente fui
fui ao Ministério Público e não consegui resultado. Então, assim, não é a senhora que vai resolver, mas a senhora tome providência, procure saber que realmente existe e denuncie. Olha, está assim, assim, eu não posso, porque senão depois a senhora vai ser chamada aqui e aí eu mesmo vou dizer, não, a senhora tenha conhecimento, porque eu lhe avisei que existe, para que a senhora possa tomar conhecimento disso aí, tá? Eu tinha requerimento, chamamos açougueiro, fomos todos ao Ministério Público, e não foi resolvido. Então, para que a senhora tome conhecimento que existe esse matador público, que a senhora tome providência como secretária de Meio Ambiente. Ok? A minha pergunta só era só para a senhora já até respondeu. É só para que a senhora tome esclarecimento, tá? Certo, vereador. Não se preocupe que eu vou procurar ter conhecimento, tá certo? Com a palavra, o vereador Júnior Sena. Senhora secretária, eu venho acompanhando a luta. Eu sei que não é fácil, a gente sabemos muito bem que a Secretaria de Meio Ambiente é uma situação muito complicada, porque hoje você liga uma televisão e você se depara muito, senhor presidente, com essa questão de tanta poluição no mundo, né? E eu admiro muito a coragem de Vossa Excelência querer resolver os problemas. Eu sei que não é fácil, porque uma andorinha só não faz verão. A vontade de a gente querer resolver as coisas é grande. Todo mundo quer, senhor presidente. Só que nem tudo que a gente quer resolver assim, nem tudo que a gente consegue na mesma hora. Isso é fato, né? Mas a senhora está tendo a boa vontade, né? A gente vê aí, eu venho acompanhando a luta de Vossa Excelência, da senhora, onde muitos lixões que tinham ali perto da fábrica do seu Chico Leite, a senhora, juntamente com o prefeito e o pessoal do Sinzap, Secretaria de Obra, foi lá, retirou aqueles entulhos que estavam lá, planeou, né? A questão de muitas árvores, senhor presidente, que também tinha aqui na cidade, eu acompanhei e vi também essa luta, aonde foram podadas, né? A questão de algumas plantas aí na Avenida Central. Então, quer dizer, a senhora em pouco tempo vem, graças a Deus, sempre procurando mostrar o melhor por nossa cidade. Então a gente realmente fica feliz, com certeza o prefeito, com certeza o pessoal da secretaria, a população também está feliz, porque a gente está vendo que a senhora está tendo a boa vontade. Eu sei que nem tudo que a gente quer é de repente para conseguir, mas a senhora está tendo uma força de vontade grande, senhor presidente, de estar buscando, de estar sempre correndo atrás do melhor. E eu tenho certeza que com a ajuda de nós vereadores, senhores vereadores, a gente vamos ajudar a secretária, não só ela, como as outras secretarias, senhor presidente, também, a fazer o melhor por nossa cidade. E pode ter certeza que a gente está sempre acompanhando o trabalho, né? A gente muitas das vezes vai na secretaria, a senhora está fazendo seu trabalho, mas também tem momento que a senhora tem que sair por questões que a senhora não trabalha só lá dentro, a senhora trabalha também na rua, andando, vendo o que é que está acontecendo por aí. A gente sabemos que não tem como a senhora estar direto lá dentro, focada lá dentro. A senhora também tem que sair para poder ver o que está acontecendo na nossa cidade. Porque realmente, como nós também vereadores, nós também temos um papel, senhor presidente, de fiscalizar, de ver também o que está acontecendo. E também, junto com os secretariados, faz também esse lindo papel de andar por aí fiscalizando. Então a senhora está de parabéns, continue dessa forma. Andando, fiscalizando, vendo o que é que está acontecendo, e pode ter certeza que essa casa já fica desde já agradecida com a presença da senhora. A senhora, eu vejo que a senhora já fez, foi demais, demais. E vai ter mais ainda, confiando em Deus, pode ter certeza. Pode ter certeza que vai ter mais ainda coisa para a senhora, para a senhora conseguir para a nossa cidade, juntamente com o prefeito. Eu tenho certeza que a senhora vai procurar fazer o melhor por nossa cidade. Então, eu quero dizer à senhora que essa casa fica muito feliz em receber a senhora. Muito obrigado e pode ter certeza que a gente está aqui pronto para lhe receber e para agradecer pela presença da senhora. Com a palavra, o vereador Maurício Elias. Senhora secretária, quero agradecer o atendimento do requerimento, apesar de vir um pouco atrasada, como os itens que consta aí no requerimento feito por essa casa. As minhas perguntas, elas se confrontam um pouco
quando Vossa Excelência disse que não tem conhecimento do matadouro, porque o vereador Júnior Sena, quando era do lado oposto, ele fez várias denúncias sobre matadouros, sobre lixões. E você, como esposa, não sei se vocês ainda continuam em relacionamentos, eu acho, minha esposa está ouvindo ali na loja, e algumas polêmicas que existem aqui, ela com certeza ela se atualiza. E isso foi denunciado aqui por o vereador Júnior Sena muitas das vezes, sobre até o matadouro. As perguntas que eu faço, primeiro, sobre as mudas. Se fosse possível, Vossa Excelência mostrar a localidade que foi plantada essas mudas, né? E dar um conselho. Quando você assume uma pasta, na hora que você assina a portaria, presidente, dali para frente a responsabilidade é sua. Nós temos que esquecer passado e dali para frente o que acontecer naquela secretaria passa a ser responsabilidade da pessoa que está assumindo o compromisso. Então vamos lá, algumas perguntas aqui. Qual o orçamento destinado à Secretaria do Meio Ambiente? Né? O valor assim, que vem para o município. Sei que a senhora não é gestora, mas deve ter conhecimento até para reivindicar alguma coisa sobre a pasta. Tem no orçamento agora que vai vir o mês que vem, já passou o ano passado, o valor exato para cada ano. Falar sobre o matadouro já foi mastigado muito, né? É uma pena que Vossa Excelência não sabe que existe esse problema, porque já é ação do Ministério Público. Essa casa aqui, eu acho que em todas as reuniões lembrou a sociedade, denunciou, foi que o Ministério Público entrou agora com ação, fechando alguns, mas ainda existe. E tem uma situação do matadouro. Por que o matadouro, pessoal? Senhoras e senhores vereadores e visitantes. É porque não é a questão da clandestinidade, é a questão dos dejetos, sangue. Tinha praticamente um rio, não era, vereadora? Um rio de sangue com tapuru e toda ceboseira, que isso é responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Falar sobre aquela lagoa, que vários gestores prometeram aqui resolver a situação. Hoje, se você for toda a aproximação daquela lagoa ali, o cidadão não... É um projeto da Secretaria de Obra, é um projeto da Secretaria do Meio Ambiente, e a Muriçoca toma por conta. Isso ali é no Centro Trindade. Falar sobre a lagoa. As mudas eu já falei. Matadouro público eu já falei. E aí essa situação de Vossa Excelência vir aqui, ela não é nada política. Ela é para que o cidadão tenha o esclarecimento do dia a dia. Eu, particularmente, talvez eu seja indesejável em ter feito esse requerimento, mas fico perguntando qual a significância que está tendo uma Secretaria do Meio Ambiente, aonde nós moramos numa cidade que tem o maior polo gesseiro na região do Araripe, com a poluição ali, quem vem de Araripina ou de Uricuri, a gente vê uma neve só de fumaça. Tem de sentar com os empresários para ver se o que eles estão fazendo no futuro. Isso tem que ter a secretaria resolvendo e trazendo políticas públicas, senhor presidente. A geração de emprego é muito grande, não se choca, tem de conversar, tem de entrar com projeto. Meio ambiente aqui, eu já falei muitas vezes que tem 2 regiões só em Trindade que pode fazer uma reserva, até em parceria com a pessoa daquele terreno, que é aqui nos Peixotos, aqui, Dario ali, e aqui próximo do Saco Verde. Nós ainda temos uma reserva de matas nativas de pessoas particulares, mas se você olhar no Código Ambiental, hoje já tem essa parceria. Então, todas as respostas que a secretária disse aqui, a gente vê a omissão do Poder Executivo não deixar vocês terem conhecimento nem do que é a pasta. Entendeu? E aí eu não critico Vossa Excelência, de maneira nenhuma. Viu? Porque a denúncia que veio aqui a mim é que Vossa Excelência não recebe o salário, só recebe R$1.000 esse valor do salário. É que Vossa Excelência tem um plantão. Senhor presidente, está fugindo da pauta aí, senhor presidente.
viu? É que Vossa Excelência... Pedir ao vereador Júnior para não interromper, porque no começo já foi avisado que a secretária, se ela fugisse do assunto, o vereador também poderia. Pode ficar à vontade, vereador Maurício. Certo, obrigado. É que Vossa Excelência, o local que Vossa Excelência trabalha não é no órgão público, e após o requerimento que veio para essa casa, Vossa Excelência começou a ir no parque, eu fui o vereador que vi Vossa Excelência lá, mas uma vez que foi o vereador Alain e a vereadora Havana, funcionários lá, que a gente não vai dizer para ele não ser demitido amanhã, disse que Vossa Excelência nunca tinha ido naquele local, e que tinha uma sala lá, mas que não tinha nem saber qual era o local que trabalhava. Isso aí foi passado para a gente. Mas aí, eu não vou culpar Vossa Excelência de situação nenhuma. Vossa Excelência está certo na situação, porque o que eu pergunto é ao cidadão trindadense, para que essa secretaria, com tanta coisa a fazer, fábricas, poluição, a cidade há muita coisa a resolver, e queria que você respondesse só para a questão do orçamento que tem destinado à secretaria, se possível, e a questão desses matadouros públicos e daquela lagoa, que aquilo ali é uma situação de meio ambiente. Eu não vou nem falar de lixão, porque o lixão, Vossa Excelência disse que foi resolvido, e eu passei lá mais uns 6 meses ainda para ter tirado. Foi quando aconteceu uma festa, que o prefeito sempre, quando acontece uma festa, ele gosta de pintar os meus filhos. Então, fica a pergunta sobre o orçamento, o orçamento público, já deve ter passado aí para Vossa Excelência no celular, e a questão dessa lagoa, né? E quanto à questão da lagoa de estabilização do município. Essas 3 perguntas. Vou lhe responder. Quanto à lagoa, não se preocupe que nós vamos tentar resolver. Eu garanto a você que eu não consigo resolver. A respeito das mudas, né, que você também me perguntou, as mudas se encontram lá na praça. Alguns coqueiros que foram colocados e outras que foram colocados lá na UPA, na entrada. Qual foi a outra pergunta? Pode repetir para mim, por favor? Orçamento. O orçamento, eu vou dar uma olhadinha e na próxima vez que vocês me convocar, eu passo para o senhor, tá certo? Mas Vossa Excelência não tem um valor do orçamento? Não, em mente aqui eu não tenho. Porque ele é um valor exato do ano, né? Que bom, mas eu não tenho em mente ainda. Mas não se preocupe. Sobre as mudas, é porque o projeto da UPA, ele é um projeto por completo, né? Eu sei. Ele não precisa ali de outra secretaria, se ele vem um projeto fechado, com mudas, com local de entrada. Então, Vossa Excelência quer dizer que esse projeto da Secretaria do Meio Ambiente ele foi um extra para que colocasse a árvore lá. Esse projeto foi na avenida. Foi sobre colocado a praça? Os coqueiros. Qual é o local da praça? Ali onde o pessoal faz caminhada. Quer dizer que se eu passar lá agora eu vou ver essa... Não é... Inclusive foram quebradas até 2 e já foram colocadas as 2. Mas não é aqueles coqueiros da época do gestor anterior, não? Não, meu querido, não. Se você quiser, passe lá. Eu vou olhar e na próxima reunião eu digo se vi ou não. Pronto. Estou satisfeito com as perguntas, viu? Certo. Uma palavra à vereadora Nádia Pauliana. Boa tarde, nobres vereadores, público assistente, secretária, boa tarde. Nós sabemos que, infelizmente, não só em Trindade, mas como em várias outras cidades, essa parte do meio ambiente, embora tenha uma importância muito grande, ela é pouco valorizada pelas gestões. E, seguindo esses assuntos que foram abordados, dentre eles, uma situação do qual eu, assim que iniciei meu mandato da primeira vereança, me deparei aqui, até mesmo antes, ou melhor, quando representei, na época, o vereador Jaécio, era a questão do lixão, né? É uma problemática enorme, que entra governo, sai governo, permanece governo, e não é resolvida, assim como outras inúmeras que foi citada pelos meus colegas vereadores, e sabendo qual será a resposta, né, mas mesmo assim vou fazer o meu trabalho em relação em perguntar se tem alguma política em relação ao lixão, só para deixar claro aqui para os vereadores e também para quem nos ouve. Antes de 2013, no primeiro mandato, havia um lixão
que era localizado no sítio Caldas, na época, próximo ali à Queimada Redonda, que, diante da situação, os moradores entraram com uma abaixo-assinada e, junto comigo, antes de ser vereadora, eu comecei essa luta para que fosse retirado da localidade. Nós sabemos que morar perto de um lixão é uma questão que ninguém quer, porque gera muito desconforto, além de prejudicar a saúde dos vários moradores da localidade. E o Ministério Público intimou a Prefeitura, foi, na época, notificado a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente, no qual eles retiraram, né, a gestão, essa gestão de 2013, do Dr. Everton, lá de 2013, retirou o lixão da localidade, mas se comprometeu a colocar num local que não tinha moradores. Mas que hoje nós se deparamos com uma situação, eu diria que pior. Além de estar próximo a moradores, está próximo a uma escola, onde crianças vivem diariamente com a questão de saúde pública devido a viver e morar e estudar próximo a um lixão, coisas que não combinam. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se há. Eu sei que essa questão de resíduos sólidos é uma política que vem sendo adiada pela legislação para poder que os municípios se adequem. Mas se há, do Poder Executivo, da sua secretaria, um prazo mínimo para que essa solução seja colocada no município. Poliana, lhe respondendo. Eu tive até sentando com o prefeito da nossa cidade a respeito disso. E o que ele me falou é que vai procurar um local adequado para ser colocado esse lixo. Mas que a gente está em cima direto. É tanto que os venenos lá estão sendo colocados de 3 em 3 dias, justamente por isso. E a máquina está indo com frequência fazer a limpeza, que é tanto, amanhã eu estarei lá para resolver esse problema novamente. Certo? Ok. Em relação a... Só uma pergunta, até acho que já foi até debatida assim por Zé Capacete também, já tirou um pouco minha dúvida, em relação à falta de conhecimento do matadouro clandestino. É por falta de conhecimento, de ouvir falar, de presenciar, ou as duas coisas que a senhora não sabe? No meu caso, são as duas coisas. Eu não vi ainda, então eu não posso falar o que eu não vi e o que eu não ouvi. Agora, a partir do momento, é igual o vereador Zé Capacete falou, que eu ver, aí é outra situação. Mas, infelizmente, eu não vi e não ouvi, certo? E o Ministério Público, ele nunca notificou a sua parte, a sua secretaria, sobre nenhum ato relacionado a ela? A minha ainda não. Não chegou até a mim. Em relação aqui ao plano, né, não pude realmente olhar algumas, só olhar aqui de olho rápido em algumas questões. Em algumas estratégias e metas que tem aqui, citada imediato, curto, médio e longo prazo. Né, em relação a algumas estratégias que aqui cita, que foi 50% realizado e que em 2020 até 2030 é 100% das metas que serão realizadas. Eu gostaria só que a senhora esclarecesse, se possível, essa questão da taxa de limpeza urbana. Como é cobrada e aonde é destinada essa taxa? Vereadora, eu não estou tão por dentro, mas não se preocupe que eu vou procurar e eu lhe respondo na próxima, tá certo? Bom, nós sabemos aqui que essa questão de resíduos sólidos, meio ambiente como um todo, ela não é tão simples de se resolver. A gente tem consciência disso. Mas quando a gente tem um secretário na frente de uma pasta, não é nada contra a senhora, nem gostaria que levasse isso para o pessoal, mas a gente espera que as demandas do município elas sejam resolvidas, independente se quem estava antes fez, se não fez, mas a esperança é de que elas sejam
resolvidas. Enquanto não tiver uma ação efetiva, por exemplo, que ela saia realmente daqui do papel, para que seja realizada, a gente sabe que não vai ser realizada. Não por falta de sua vontade, mas realmente estratégia só no papel, ela não é realizada a contento. Então, eu agradeço. Infelizmente, sei que muitas respostas nossas ficarão perguntas nossas ficarão sem as respostas que a gente queria ouvir, mas agradeço a vinda a essa casa. Eu poderia responder o Maurício? Ele se encontra ainda aqui? Mas pode ficar à vontade. A respeito do meu salário. Eu acho que o meu salário não diz respeito a ele. O salário é meu e eu faço do meu salário o que eu quiser. Senhores, eu peço ao a pessoal da forma plateia... de pagamento, não é aquele serviço. É pago com dinheiro público. Mas é porque eu acho que não tinha nada a ver, né? Depois que você receber, você faz dele o que quiser, lógico. Pronto. Agora, o pagamento, a forma de pagamento, o recurso que é repassado para você é dinheiro público, aí sim. Mas ele pode até saber. Agora, o que você faz com ele não interessa a ninguém, só a você. Questão de ordem, vereador Quilom. Presidente, queria até compartilhar do comentário dela, que eu realmente achei infeliz, porque a pasta de secretário, o pagamento ele é feito integral para qualquer secretário. O pós é, de fato, o uso de cada um. Eu queria deixar a tribuna livre para a senhora fazer os esclarecimentos finais e os agradecimentos finais. Eu só quero dizer aos vereadores que eu estou disponível. Quero pedir ajuda a todos, que como eu disse no começo, eu sou única. Eu também não posso ficar só na secretaria, lá sentada, porque eu creio que o meu papel é bem parecido com o dos vereadores, que é andar na cidade, é fiscalizar. E estarei disponível a hora que vocês quiserem me convocar novamente. Peço desculpa pela minha demora, tive alguns problemas pessoais que não vêm ao caso até esta casa, e agradeço por tudo, certo? E tenham uma boa tarde a todos. Desde já essa casa lhe agradece. Senhores vereadores, só dizer aos senhores vereadores que, diante de tudo que foi exposto aqui pela secretária de Meio Ambiente, eu acho que deveria ser formado uma comissão, certo, de 3 ou 4 vereadores e procurar a secretária e justamente ver a questão desse matadouro clandestino. Porque nós temos uma cidade muito pequena. Nós temos uma cidade muito pequena e se ela não tem conhecimento, e os senhores que já foram, que sabem onde fica localizado, vai entrar com requerimento próxima sessão, formando essa comissão, para ir na secretaria, chamar a secretária ir lá e realmente mostrar esse matadouro clandestino para que a pasta dela tome alguma providência. E outra coisa, diante de tudo que foi exposto aqui, e de tanto empreendedorismo de se empenhar da secretária, eu acho que o ano que vem é mais do que necessário convocá-la novamente para ver se tudo que ela vai procurar o executivo vai ser solucionado. Então eu acho que é muito bom os senhores pensarem para o ano que vem chamar novamente a secretária. Senhor presidente, questão de ordem, pois não, vereador. Parabéns sua colocação e está certo. A gente tem que se unir mesmo, como o vereador Zé já falou, que também foi lá e o pessoal é com faca, com isso, com aquilo. Então, é uma situação muito complicada. Eu vou entrar com requerimento. Né? Próxima semana. Senhores vereadores, não tendo mais nada a ser discutido, fica marcada nossa próxima reunião para a próxima terça-feira. Boa tarde a todos.